Agora vamos lá. Enquanto você liga aí, eu já vou adiantando o nosso assunto aqui. A gente conversou, na produção e percebeu que o sentimento de luto coletivo era presente. Praticamente todos têm uma angústia, uma sensação de tristeza, porque a gente viu uma atrocidade acontecer no final de semana, né? Quando a gente pensa em um avião com 62 pessoas a bordo, 62 vidas ceifadas, a gente fica realmente muito triste. Esse avião, todo mundo sabe, caiu num condomínio ali no bairro Capela, em Vinhedo, na sexta-feira. Não teve nenhum sobrevivente e mexeu muito com o nosso psicológico. Então, hoje, a gente vai conversar sobre esse assunto, o luto coletivo, com dois queridos, a psicóloga Alessandra Petaglia e o coronel da reserva Alexander Freixo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Alegria te receber. Obrigada. Seja muito bem-vindo, coronel Da Polícia da Militar. Polícia Militar. Isso. Meu pai também é coronel da Polícia Militar, já reformado, mas lá do Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro? É. Ah, que bacana. Prazer em recebê-lo, viu, coronel? Muito obrigado. E você também, essa psicóloga maravilhosa. Esse assunto é triste, mas é necessário, né? Porque, de certa forma, todo mundo fica abalado e aí fica uma sensação coletiva de tristeza, de luto. Como é que é Sim, isso? sim, é isso mesmo. O luto coletivo, ele direta ou indiretamente afeta muitas pessoas. Nesse caso, tragicamente ocorreu, né, esse acidente. Então, nós temos que observar tanto o processo de luto coletivo, de forma também individual, e pensarmos também que algumas pessoas podem desenvolver o TEPT. O que é o TEPT? É o transtorno de estresse pós-traumático. Então, esse transtorno de estresse, ele vem após uma tragédia. Então, afeta tanto individualmente as pessoas, se no caso tiver sobreviventes, nesse caso, infelizmente, não teve, mas afeta indiretamente os familiares e amigos. Com certeza. E, bom, o coronel deve saber, como especialista em voos, né, em helicópteros, aviões, em segurança aérea, que as pessoas, de forma geral, também começam a desenvolver um certo pânico. Algumas começam, a partir de um evento como esse, pesquisar sobre outros acidentes. E é aquilo que eu sempre falo, quando a gente coloca foco em alguma coisa, a gente vê várias dessa mesma coisa e acha que virou caos. Não é assim? É uma comoção geral, né? A imagem foi muito chocante para todos, né? E a gente tem que entender esse momento de luto das famílias, de comoção de todos, mas também, né, de enxergar que a aviação, o transporte aéreo é um meio muito seguro, né, que tem vários requisitos, várias normas, e a gente não pode generalizar e partir para uma fobia do voo, né? O voo é necessário, né? As pessoas trabalham, viajam a lazer, né, por necessidade, e é muito seguro, né? A gente tem dados que foram divulgados, até o relatório recente da IATA, que é uma organização internacional de transporte aéreo, que a taxa de acidentes no mundo é 0,8 acidentes a cada milhão de decolagens. Então, significa que se uma pessoa voa todos os dias, ela precisa voar mais de 100 anos para entrar nessa estatística, né, da probabilidade de acontecer um acidente. Então, a gente sabe que é um meio seguro, mas que agora, lógico, vem à tona, né, as fragilidades que podem ter no sistema. E a investigação do CENIPA, que é realizada aqui, o único objetivo é a prevenção de acidentes. Então, de gerar aprendizado nesse trágico episódio para que outros acidentes não ocorram. A gente já vivenciou alguns acidentes aéreos aqui no Brasil, né? São poucos, como você acabou de falar, é um transporte extremamente seguro, mas aí as pessoas começam as suas conjecturas, né? Hoje mesmo eu recebi uma ligação e alguém falava assim para mim: aquele avião estava todo estragado, parece que estava tudo quebrado. E começa essa história toda. O que a gente pode concluir que seja aprendizado e não alerta, só alarde? No momento, né, é difícil a gente falar
ou afirmar o que estava acontecendo, porque está em alvo uma investigação. Essa investigação ela é muito séria, né? O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é um órgão da nossa aeronáutica, é um órgão muito sério e capacitado para isso. Então a gente não pode afirmar agora o que aconteceu. Na verdade, eles vão agora desvendar um quebra-cabeça. A partir do evento, a coleta de evidências, né, uma muito importante que a gente chama de caixa preta, né, que é o CVR e o FDR, que são as caixas, os gravadores de voz da cabine e os gravadores de dados do voo. E a partir daí, vão fechar um quebra-cabeça com toda a coleta de dados dos documentos, os registros de manutenção, os registros que foram feitos aí anterior aos voos, a capacidade dos pilotos, da tripulação no aspecto psicológico e fisiológico, se estavam aptos, o meio ambiente, né, a meteorologia, a integração ou a interação com os órgãos de controle de tráfego aéreo, as gravações. Então, a partir de todos esses dados, né, vai ser feita a análise e emitido um relatório final. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque, na verdade, nada que você vá ouvir nesses dias faz sentido, porque ninguém, de fato, sabe o que é que aconteceu realmente. Então, quando alguém vier, você está sabendo, você fala, vamos esperar as investigações. Esse é o nosso papel, a gente não ficar somando aí mais pânico, mais medo e mais sensação de luto, né? Porque isso é ruim, não é verdade? Quando a gente fala sobre esse nosso medo, sobre a nossa preocupação, a gente consegue elaborar melhor? Sim, com certeza. E isso é realmente necessário, esse processo de luto. Falar, chorar, porque o sofrimento, ele vem, é natural. Então, o que não convém é realmente abafar esse sentimento. Então, não falar, não conversar. Por isso, um processo de psicoterapia é importante, um acompanhamento multiprofissional, com profissionais da saúde, não só psicólogo, médico, também se for preciso. Então, é necessário, sim, a pessoa conversar, falar, porque esse processo de luto requer isso. Agora, a gente está falando da queda do avião, mas pensando em processo de luto coletivo, eu não posso também esquecer da tragédia vivida no Rio Grande do Sul, com muitas perdas também, Sim. e que também provocou um processo de luto grande. Sim. E aí, quando a gente pensa assim, o ideal seria que todo mundo tivesse acesso à psicoterapia, mas a gente sabe que também não é uma realidade. De que forma cada ser humano pode ajudar o próximo? De que forma a gente pode melhorar esse clima? Sim, é importante você falar isso porque tem as redes de apoio, tanto da religião, né, porque é importante, a psicologia vê também o quanto é importante a religião na vida de cada um de nós, ter uma fé, mas também as redes de apoio que o governo também tem para oferecer. Mesmo na tragédia no Rio Grande do Sul, teve todo esse acompanhamento de profissionais e até de forma solidária. Aí é onde a gente vê realmente esse papel social, né, de nós vermos que somos seres sociais, que dependemos e precisamos um dos outros. Que bom. Coronel, existe algum dia ruim para voar? Alguma condição meteorológica que a gente precise realmente repensar a necessidade de entrar dentro de um avião ou não? Lógico que existem situações extremas, né? Que a meteorologia é um fator que a gente fala que é imprevisível, mas não é tão imprevisível, porque hoje nós temos o planejamento do voo e você tem acesso a imagens de radar, a condição de vento, se está entrando uma frente fria ou não. Então, é um dos itens que as tripulações se preocupam no planejamento do voo. Mas para cada tipo de voo, cada aeronave tem a sua restrição. Essa aeronave específica, né, que se envolveu nesse sinistro, ela tinha certificação para voar em condições de gelo. Então, muitas pessoas, né, especularam a hipótese, né, de foi formação de gelo, mas a formação de gelo por si só, para esse tipo de voo, não é suficiente para um evento catastrófico, né? Então, são fatos que entram no planejamento do voo e é lógico, se tiver alguma situação muito extrema, o voo pode ser desviado, pode se mudar a rota, pode alterar a sua altitude, encurtar o voo, né? A gente já viu inúmeras vezes atrasos de voo por uma questão de meteorologia,
né? Então também é possível isso e faz parte do planejamento do voo. Perfeito. A gente tem imagens aqui no nosso video wall, aqui atrás, com o modelo do avião, né? Eu mesma já voei num avião nesse modelo. Se não estou enganada, voei inclusive neste final de semana, tanto para ir quanto para voltar do Rio de Janeiro. E é um avião seguro ou não? Porque a gente também viu na TV que outros acidentes já aconteceram com esse tipo de avião. Mas você responde daqui a pouquinho, tá bom? Você também. E se você tem alguma pergunta, se você quer fazer alguma contribuição, pode mandar pra gente no Vida Melhor Oficial, que eu tô esperando a sua participação. Você sabe que o programa é muito gostoso, a gente sempre procura atender aqui as necessidades, falar daquilo que pode deixar a nossa vida melhor, mas é com você, com a sua participação. Então manda lá, Vida Melhor Oficial no Instagram. Meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial. Manda também o seu recadinho ali, porque eu tô de olho em tudo, tá certo? Vamos lá. Tô aqui numa conversa super séria sobre luto coletivo, sobre o acidente que aconteceu nessa sexta-feira, com o coronel Alexandre Freixo, com a psicóloga Alessandra Petraglia. E eu deixei uma pergunta aqui no ar, né, coronel? Esse avião que caiu ali na região de Vinhedo é uma aeronave segura? Com certeza, né? Nós temos uma série de certificações e requisitos para as aeronaves exercerem essa atividade de transporte aéreo público. Essa aeronave voa em mais de 100 países, né? Além aqui no Brasil, outros diversos países operam essa aeronave. Lógico, tem que ter o seu controle de manutenção e manter tudo em dia, mas a aeronave, o projeto, a concepção dela, e para ela estar voando nesses países, ela atende esses requisitos de certificação. Companhias aéreas maiores, que aqui está em questão, também tem esse tipo de aeronave? É uma aeronave que é utilizada para o transporte regional, né? Então a gente tem que entender essa flexibilidade da aviação, né? Eu não posso utilizar um avião muito grande para pousar em aeroportos pequenos, em pistas pequenas. Então essa aeronave é um segmento para o transporte regional. Então muitas empresas utilizam de aeronaves de médio porte para esse tipo de transporte. Mesmo que não sejam as empresas que são grandes, conhecidas, mas elas fazem acordos para o transporte regional, porque o avião daquela empresa não tem capacidade técnica para pousar num aeroporto pequeno. Isso acontece muitas vezes sem a gente nem perceber, né? Eu me lembro de ter pego esse mesmo avião, não sei se seria esse, mas esse modelo, para ir para Búzios, no Rio de Janeiro, porque é exatamente isso, aeroporto pequenininho. Por uma companhia, quando eu cheguei lá, era outra, né? Você falou, ué, mas eu não comprei dessa, comprei de outra, então, por conta dessa parceria. É uma prática, né, do que é o code share, né, que é um código compartilhado. Então, uma empresa grande, ela não tem aquele trecho, mas ela faz uma parceria com uma empresa que tem o voo regional, né, e acaba utilizando essa aeronave. Agora, como é que a gente faz, doutora, para não deixar esse medo ficar muito grande a ponto da gente perder até algumas oportunidades, muitas vezes de trabalho, de lazer, né, de convívio familiar, porque o avião é o mesmo, porque é o mesmo motor, uma vez que a gente está ouvindo de alguém que é especialista em segurança aeronáutica, que é uma aeronave segura. Sim, é muito comum as pessoas terem medo e esse medo se tornar maior ainda depois de uma tragédia como essa. Isso totalmente comum. Porém, realmente, o medo, ele, quando paralisa a pessoa de oportunidades, aí sim, aí pode se tornar até uma fobia, né? Como você disse, até síndrome do pânico, gerando uma ansiedade maior. E aí, nesse sentido, eu vou aconselhar e orientar as pessoas que elas procurem um bom profissional da área da psicologia. Precisa tratar Precisa. e tem tratamento? Tem pra tratamento, sim, sim, sim. Para qualquer tipo de medo, qualquer tipo de fobia, tem tratamento para isso. E a principal linha de abordagem dentro da psicoterapia é a cognitivo-comportamental. Então, eu mesmo dentro da clínica já trabalhei nesses 20 anos já de experiência que eu faço esse ano, muito tratamento para diversos tipos de fobia, entre eles medo de avião. E tem muita gente que tem medo de avião, né? Sim. E eu fico impressionada que tem programa na televisão só de acidentes aéreos. Toda vez que tá passando assim, os acidentes aéreos que a gente tá girando o canal, meu marido fala, quem será que assiste uma coisa dessas?
Porque eu, por exemplo, nunca quis nem ver, porque eu acho que esse tipo de assunto, se a gente fica vendo, gera mais medo, ou eu tô Com errada? certeza, gera sim, gera pânico. Dependendo do que a pessoa assiste, gera uma preocupação, um pânico, uma ansiedade, sim, ou até uma fobia. Agora, o conhecimento, ele muitas vezes ajuda também a trabalhar esse medo, né? Sim. Eu fico imaginando que pelo seu conhecimento em relação à segurança aeronáutica, você não tenha medo nenhum de voar em nenhum tipo de aeronave? Ou eu tô errada? A informação ela é bom para um lado e ruim para o outro, né? Porque você também Sim, tem uma visão crítica também quando tem alguma coisa errada que pode passar desapercebido por alguma pessoa, mas aí você tem um olhar crítico também para isso, né? Mas de certa forma, o conhecimento leva à tranquilidade de saber que é um meio seguro, né? A gente tem pessoas que têm medo de andar de elevador, é né? importante você falar isso porque depende muito de como é abordado esse acidente. Como você disse, nossa, quem vê programa de acidente, né? Mas é como ele é abordado. Agora, nesse caso, como aqui esse programa que está levando conhecimento verdadeiro para quem está assistindo, aí sim é importante. É trazer conhecimento verdadeiro, agregar valor na vida das pessoas, dizer, olha, o quanto que é seguro andar de avião, muito mais, não é? Sim. Você vai falar muito melhor sobre isso do que até de carro, não é? Não, com certeza. Uns dados que foram divulgados recentemente pelo Detran aqui de São Paulo, somente no primeiro semestre desse ano, cerca de 3 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no estado de São Paulo. Sim. 522 somente no município de São Paulo, no primeiro semestre de 2024. Lógico, né, um acidente trágico como esse. Primeiro semestre de 2024. Olha que Exatamente. número impressionante. Exatamente. Então, a imagem do acidente aéreo, ele é uma imagem muito chocante. Sim. Não tem como não ficar, né, impressionado com uma imagem daquela. Mas, se a gente for analisar, é muito mais seguro voar do que você atravessar uma rua na cidade de São Paulo. A verdade verdadeira é que viver tem seus riscos. Exatamente. E a gente tem que entender isso. Eu costumo dizer que nada é nosso, é tudo emprestado por Deus até o nosso tempo de vida. Né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, por isso que a gente tem que viver o dia de hoje. Exato. Não é isso? Isso. Viver o agora. É tão importante, né? Tem se falado tanto isso, que até a técnica mindfulness, que é a atenção no agora, a atenção plena, viver o momento presente. E eu digo que a nossa cultura ocidental, nós não fomos criados para entender sobre a morte, não é mesmo? Enquanto as crianças no Oriente, elas já nascem desenvolvendo essa cultura de olhar para a morte como algo natural, como olham para a vida. No meu primeiro livro eu falei sobre isso, né? Que eu penso mesmo assim, o mesmo que deu a vida, também planejou o fim dela, Sim. planejou a morte. E ele foi tão maravilhoso, porque a vida é tão boa. Você acha que a morte não é alguma coisa especial? Claro que não é pra gente experimentar agora, no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas viver também sem esse receio, né? Sim. Sem esse medo gigantesco, esse ranço da morte, né? Não é bem Sim. assim. Não, nós temos que racionalizar esse sentimento de pavor, de medo ao extremo. Racionalizar é trazer realmente para a razão e entender, né? Porque o sentimento por si é uma coisa, sentir tristeza após uma tragédia é muito normal, comum. Porém, a gente tem que racionalizar quando esse sentimento é um medo extremo que aprisiona, paralisa, dificulta até esse processo de luto, de entender realmente a morte, como ela acontece, que faz parte da vida. Não é o ideal para ninguém. Viver com medo não leva a Não. gente a lugar nenhum. Exatamente. Né? Agora, a gente também vê muitas pessoas falando sobre o tal sexto sentido. O que a psicologia fala disso? Porque algumas pessoas resolveram ir para a rede social falando, eu ia, mas meu pai falou para eu ficar. Eu ia e perdi o voo. O que a psicologia fala? Como é que a ciência enxerga esse sexto sentido? Ele existe? Olha, existe a intuição, né? Existe sim, né, ali uns estudos dentro de diversas teorias dentro da psicologia, porque a psicologia é uma ciência, né? Mas nós temos que levar em consideração, sim, os aspectos do ser humano como um todo, principalmente essa dimensão mais subjetiva que todos nós temos. Então, há questões ainda que nós estamos ainda desenvolvendo, estudando sobre, né, o ser humano e as suas questões, mas a religiosidade e a fé devem ser estudadas porque faz parte da cultura,
né, de todos nós e dessa parte, como eu disse, dessa dimensão mais subjetiva de cada um de nós. Então, a pessoa, ela tem sim ali seus sentimentos, suas intuições, né, seus insights, suas premonições, nem sempre são ali a ciência capaz, né, de explicar certas coisas, mas a gente deve olhar isso sim, né, como algo que, poxa, eu tenho que é uma forma sensitiva até sensível do ser, né, de que algo ali para ela não era naquele momento para ela vivenciar. Enfim, há sim um estudo da psicologia sobre a religiosidade e espiritualidade de cada um. Pensando agora na parte prática, técnica da coisa, qual o recado que você daria para as pessoas que ainda estão ali ansiosas por uma resolução, né? Saber se teve culpado, não teve. O primeiro de ter paciência, né, que a investigação ela é conduzida de uma maneira muito séria e por ser séria ela não pode atropelar alguns processos, né? Então tem que ter paciência. Eu acho que entendo que toda a comunidade aeronáutica quer ter a resposta o mais rápido possível também, né? E assim, as pessoas, lógico, agora o evento é muito recente, então todas as pessoas estão com essa percepção, né, muito alta do perigo, mas devemos ter paciência e eu tenho certeza que a investigação conduzida pelo CENIPA é muito séria e vai trazer as respostas. E, por outro lado, de manter a confiança no transporte aéreo público, né? É um meio de transporte extremamente confiável. E um outro aspecto também que eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de evitar fake news, né? As pessoas ficam repassando mensagens e criando esse ambiente, né, de pânico, de medo, e isso não interessa a ninguém sério. Né? Então, isso é uma parte muito importante nesse processo. Perfeito. Eu só tenho mais uma pergunta que eu acho que muita gente tem essa dúvida. É mais seguro voar numa aeronave grande ou não? Existem números que mostram isso? O que acontece são os segmentos de transporte aéreo. Quando a gente está falando, no caso desse acidente, de aviões grandes, eles fazem parte do transporte aéreo regular. É um transporte público, então ele tem uma série de requisitos muito rígidos para o transporte aéreo. Quando eu falo de um avião menor ou que ele é de um proprietário privado, ele é da aviação geral. Então ele tem um número menor de requisitos. Então a gente pode falar, poxa, mas é mais seguro ou não? É que o avião maior, que ele está exercendo o transporte regular de passageiros, ele tem inúmeros requisitos para ser Não, mas eu estou atingido. perguntando em relação ao transporte comercial mesmo, porque a gente tem aviões gigantescos, Sim. né? E tem um avião como esse, por exemplo, que era um avião menor, com uma capacidade menor de passageiros. É lógico que cada avião, por seu tamanho, ele vai ter uma certificação para voar em determinada altitude, em determinada condição de vento, determinada condição de gelo, né? Então, quanto maior o avião, em tese, né, a certificação para ele voar mais alto, ele se livra dessas condições de meteorologia ruim. Então, tem alguns aspectos que favorecem essa aviação com os aviões maiores. Ok. Muito obrigada, muito bom recebê-los. Faltou falar alguma coisa? Vocês querem deixar mais algum recado importante? Bom, o recado é que para a pessoa, né, que está tendo essa síndrome, esses transtornos todos, né, causados por essa tragédia que gera estresse, como eu disse, o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, o luto, né, procure uma ajuda profissional, uma rede de apoio na sua comunidade, que seja na sua religião também. É importante, né, esse envolvimento com outras pessoas. Tá joia. Um fato importante, né, as pessoas que atuaram também nessas tragédias, né, os profissionais, bombeiros, defesa civil, policiais, a própria equipe de investigadores, também necessitam de Sim, acompanhamento. com certeza. E é feito isso e proporcionado a isso, porque também são seres humanos. Sim, Bom, verdade. e olha, os Muito moradores importante. ali da região de Vinhedo, dos condomínios, né, a gente sabe Também. que muita gente viu essa queda e está em pânico. A gente não pode menosprezar essa sensação, esse medo, esse transtorno do estresse pós-traumático, porque ele é real. Sim, é real. Muito obrigada.
Alexander Freixo, ele está no alex.freixo, lá no Instagram, você pode entrar em contato, alex.freixo. E a doutora Alessandra Petraglia está no DRA_match ou Ale Petraglia Oficial também no Instagram. Muito obrigada e até a próxima. Foi um prazer, viu? Obrigada. Muito obrigada. Muito até a próxima. obrigado.